Dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é como voltar a ser amada pelo marido. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Principalmente esse tema ele é muito pedido, porque quando o casamento ele está em crise, você não sente que é amada, você não sente mais o carinho do seu marido, você é como se só tivesse indiferença, você começa a perceber o seu marido distante, falta de afeto, ele se trancar no quarto, uma série de características, uma série de comportamentos que o seu marido começa a ter que antes ele não tinha. E consequentemente, com essa série de características, você deixa de se sentir amada. Então, o tema da live de hoje é justamente esse: como voltar a se sentir amada, como voltar a ser de fato amada pelo marido, tá? Então, para a gente começar a falar sobre isso, uma coisa que acontece também, principalmente quando o casamento ele tá naquela fase mais crítica, é o marido virar para você e falar: "Não te amo mais. Eu não te amo mais." Não sei se já aconteceu com uma de vocês, comigo aconteceu. Ele falou para mim que não me amava mais. E nesse momento você fica assim, né? Meu Deus, e agora? Falou que não me ama, eu acho que acabou mesmo. Então, por isso que eu quis trazer esse conhecimento para vocês, compartilhar aqui com vocês esse conhecimento sobre o que é, na verdade, o amor. O amor, gente, ele vai além de um sentir. O marido acha que não ama mais, aí ele vai lá e te fala: "Bom, eu não te amo mais." Nem ele tá sabendo o que ele tá sentindo, e ele acha que não estar sentindo algo por você significa que ele não te ama mais. Mas não necessariamente, e na maioria das vezes, não é isso que tá faltando, entende? Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês o que que é, na verdade, o amor. Então, primeira coisa, o amor, ele vai além de um sentimento. O amor não é só achar que não sente tal coisa, ou achar que não é alma gêmea. Já viu as pessoas falarem: "Ah, acho que não é minha alma gêmea." Não existe nada disso. Na verdade, o que existe no amor são três esferas que a gente precisa saber diferenciar muito bem para conseguir buscar esse amor, tá? Primeira delas, quais são essas três esferas? Existem três esferas do amor. Uma delas é o amor eros. Esse amor eros é o amor romântico, é o amor entre homem e mulher. Esse sim é o amor ali entre homem e mulher, é o amor responsável pela atração. Então, esse é o amor eros. Existe também, né? E é esse que muitas vezes ele acha que, por não estar sentindo, que acabou. Mas também existe o amor filia. O que é o amor filia? O amor filia é o amor fraterno, é o amor de cumplicidade, é o amor de amizade. É você amar a pessoa do jeito que ela é. Por exemplo, seus amigos aí. Você não fica pedindo pro seu amigo ser diferente. Não, ele é do jeito que ele é e você tem que aceitar que ele é seu amigo, né? Então, o amor filia, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com essa amizade. E isso tudo, gente, a gente tá falando dentro do casamento, tá? O amor entre homem e mulher, na relação íntima, é algo, é o eros. Mas o amor filia, o amor de amizade, de ser amiga, de ser companheira do seu marido e ele ser o seu companheiro, também faz parte do casamento. E tem também o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional. O que significa? É o amor bíblico, né? O amor de Deus. O amor ágape é o amor de Deus por nós. É um amor que ele não pede benefício em troca, tá? É um amor incondicional, é um amor de sacrifício, é um amor que independe do que o outro faz por você. É o mesmo amor que a gente tem pelos nossos filhos, né? Depende de como ele é. Se seu filho é bom, se seu filho é ruim, você vai continuar amando o seu filho e orientando para que ele seja bom. Esse amor de Deus é incondicional e é o amor ágape, tá? E por que é importante você, mulher, entender aí o que é o amor?
Para você, quando você entende essas esferas do amor, você consegue saber de onde você consegue encontrar em cada tipo. Você sabe onde encontrar o amor eros, você sabe onde sentir que é no seu casamento, você sabe onde você encontra o amor filia e você sabe onde encontra o amor ágape, que é o amor de Deus. E aí, o que acontece? Se você não entende isso e você não está se sentindo amada, você acha que a única pessoa responsável por te dar esse amor é o seu marido, enquanto que não é, entende? Então, existe essa diferenciação, existe essa relatividade com relação ao amor. O amor não é só homem e mulher, o amor é o amor de Deus, o amor é o amor fraterno, tá? O amor pelas pessoas, o amor em que a gente entrega a vida pelos outros, se doa pelos outros, isso também faz a gente sentir ali no coração amor, tá? Então, e o que acontece? Quando você faz isso, você para de cobrar só do seu marido. Então, por exemplo, vamos supor, vou fazer uma comparação aqui para você. Vamos supor que você tá com fome. Você tá com fome e aí você vai lá no açougue. Você fala, não, preciso comer. Você vai lá no açougue e fala, me dá uma dúzia de banana. O moço do açougue vai falar, você é doida. Aqui só vende carne. E ela fala, mas você fala, mas eu tô com fome. E vamos supor que você só conhece banana. Eu tô com fome, eu quero banana. E aí ele fala, minha senhora, não é aqui que você compra banana. Aqui você tem carne. Aí você fala, mas eu tô com fome. Então, assim, quando você não sabe onde buscar o que você quer, você acaba indo para os lugares errados e a pessoa fala, desculpa, isso eu não posso te dar, porque aqui não tem isso, tá? E por que eu tô trazendo essa reflexão para você? Porque é exatamente o que acontece quando o marido fala que não ama mais. Ele acha que não te ama mais e ele acha que ele vai encontrar esse amor em outro lugar, em outra mulher, por exemplo. Esse amor que ele não tá sentindo dentro dele, que ele tá achando que não sente mais por você, não necessariamente é o amor eros, tá? E eu vou até dar um testemunho de uma aluna minha que aconteceu justamente isso. Vamos lá. Então vamos supor, o marido, ele diz para você que não te ama. Olha, eu não te amo mais. Qual que é o problema quando você não conhece isso? Seu marido, ele fala para você, ó, não te amo mais. Eu vou embora, eu não amo mais, acabou o amor. E aí, o que acontece com você? Você deduz que realmente ele não ama mais, né? Ele tá ali certo do que ele tá falando, ele não ama mais e ele tá interessado em outra mulher, ou de repente ele tem uma amante, tá? E aí, quando você faz isso, você acaba desistindo de lutar pelo seu casamento. Então, você acha que ele tem uma amante, você acha que agora não tem mais jeito e que seu marido vai embora. E aí eu pergunto, será? Será que realmente é esse amor que está faltando nele? Será que realmente ele não está feliz e o problema é o casal? Será que ele não tá feliz só no casamento? Em todo o resto da vida dele tá tudo bem? Ele tá indo para a igreja, é um homem super temente a Deus, ele segue todos os mandamentos ali, porque não basta só ir na igreja, tá, gente? Não basta só ir lá e marcar presença. A nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes. As atitudes dele mostram que ele tá junto ali com Deus, que ele tem essa conexão com Deus, que ele é temente a Deus? Se não mostra, será que realmente é o amor eros que está faltando? Pode ser o amor ágape, pode ser o amor filia, entende? Então, olha só como ele está perdido e ele não conhece, ele não tem esse entendimento, tá? Então, esse é um dos prejuízos de você não saber identificar. E outro prejuízo também, principalmente para a mulher em si, é que quando a mulher ela não sente o amor do marido, quando ela não sente amor de nenhuma maneira, ela acha que o que falta é o amor do marido. Entende? E aí, quando ela acha que o que falta é o amor do marido, o que ela faz nesse momento? Ela pede, ela cobra para que ele dê esse amor para ela se sentir amada. Então, isso acontece com as mulheres também. E isso, inclusive, aconteceu comigo. Por isso que eu tô falando para vocês. Eu também não sentia esse amor dentro de mim.
Ah, Carol, é só do amor ágape, é só do amor de Deus que a gente tá falando? Não, esse eu sentia. Mas tem algo que eu vou falar lá no final para orientar vocês sobre como conduzir para voltar a ser amada. Tem algo ali que eu não fazia, tem algo ali que eu não esqueci, que eu me esquecia. Então eu não sentia esse amor. Foi aí que eu comecei a ter as consequências de não entender o que era Eros, o que era ágape, o que era filia. Eu comecei a cobrar do Wellington, então tinha muita desconfiança, tinha muitos ciúmes. O Wellington também não sentia o amor. Ele também não tinha dentro dele esse sentimento de que estava sendo amado, de qualquer maneira, por qualquer pessoa. E o que ele achava? Ele achava que o problema era no casamento. E qual que foi a saída dele? Qual que foi o escape dele? Foi bebida, foi traição, entende? Então, olha só, ele achou, realmente ele achou, ele falou para mim, não te amo mais, eu vou embora porque eu não te amo mais. E ele foi embora, entende? Então, olha só como isso acontece. É que eu apliquei tudo que eu ensino dentro do programa, eu tenho um programa de relacionamento, e hoje eu vou dar uma orientação aqui para vocês, mas o Wellington, ele voltou para minha vida, ele entendeu isso, e aí você pode falar, ah, Carol, então ele precisou entender toda essa questão de amor ágape, eros, filia, ele voltou para a igreja, como que foi isso aí? Gente, não foi nada disso. Muitas pessoas acham que para o casamento dar certo, os dois têm que começar a lutar juntos. Isso dificilmente vai acontecer, sabe por quê? Além do homem não aceitar, quando a mulher fala, ai, vamos fazer uma terapia juntos, vamos fazer alguma coisa para salvar o casamento, vamos na igreja juntos. O homem dificilmente quer fazer isso. Ele fala, não, isso não tem nada a ver, isso não vai funcionar, ou não é para tanto. O homem não aceita conselho, o homem não aceita ser ajudado, não é isso? Tá acontecendo aí no casamento de vocês, não tá? Então, por quê? Porque ele não aceita. Nesse momento, ele não tá achando que esse é o problema. Ele não acha que é possível resgatar algo que ele acha que não tem como resgatar, que é o amor de vocês. Entende? Então, ele não vai aceitar lutar junto no princípio, é no começo. Então, no começo, o Wellington não lutava junto. Ah, Carol, mas o Wellington aprendeu o que é amor eros, o que é amor ágape, o que é... Não. Quem aprendeu fui eu. E sabe o que eu fiz? Eu aprendi, eu entendi e eu comecei a aplicar no meu casamento. Então, por exemplo, o Wellington ele não sabe o que é o amor ágape, ele não precisou estudar sobre isso, mas ele sabe que dentro da nossa casa a gente tem o nosso momento com Deus. Uma vez por semana ali, a gente está na igreja. O Wellington, ele não sabe o que é o amor filia, mas ele sabe que a gente tem um momento em que ele me conta o dia dele, eu tento ajudar ele de alguma maneira, eu conto o meu dia, ele tenta me ajudar. Ele não sabe o que é filia, mas o exemplo do que é o filia, ele tem todos os dias dentro de casa. Ele não sabe o que é o amor eros, mas a gente tem o nosso momento de relação íntima, o nosso momento de homem e mulher, de fato. Entende? Então, eu consegui salvar o meu casamento através do exemplo, através da aplicação do que eu aprendia dentro do meu casamento. É a mesma coisa, por exemplo, se você tem um filho que você não quer mais que ele fique no celular na hora que está comendo. Qual que é a melhor maneira de você convencer o seu filho a não ficar no celular? É não ficando no celular, não é? É dando exemplo. O que adianta você falar para ele, olha, não pode ficar no celular, não pode ficar na mesa aqui com o celular, só que aí vira e mexe, ele olha lá e você tá com o celular na mão na hora que tá comendo. Ou você pega ali e fala, ah, é rapidinho. Depois, ele não vai, ele vai achar que ele também pode abrir exceções, entende? Então, o nosso exemplo é o que é mais poderoso dentro do casamento. É por isso que no programa Ela no Lar eu ensino só as mulheres, porque quando a mulher ela espera pelo marido para conseguir começar a lutar pelo seu casamento, ela desiste. Sabe por que ela desiste? Porque ela descobre uma traição, aí o marido fala que vai embora, aí ela já tá tão amargurada e ela acha que não tem mais saída, ela desanima. E é por isso que no programa eu ensino só as mulheres, entende? E outra coisa que aconteceu também com uma aluna minha, o marido dela foi embora, achando que não amava mais ela. Não vou revelar o nome aqui por ética, mas
É uma história assim muito chocante. O marido dela foi embora, falou um monte de coisa para ela. Ele foi embora com outra mulher, né? Ele já tinha essa mulher como amante. E quando ele foi embora, ele falou: Olha, ela supre tudo que eu preciso. Você não é nada perto dela. Então ela se sentiu um lixo, sabe? Ela se sentiu um lixo. Então, assim, ela falou: Poxa, ele encontrou a alma gêmea dele. Ele encontrou ali a tampa da panela dele. E ela entrou no programa Ela no Lar para se resgatar como mulher, sabe? Para não deixar que aquilo traumatizasse ela para a vida dela inteira e ela não conseguisse mais se relacionar. Então ela começou o acompanhamento dentro do programa. E assim, já descrente de que esse homem voltaria. E até então ela vem aplicando, vem fazendo, né, todos os exercícios, tudo que eu ensino dentro do programa. E esses dias ela comentou comigo que uma amiga dela falou: Nossa, você tá bem até, né? Ele fez tudo o que fez com você e você tá conseguindo superar. Então, esse foi o primeiro marco dela, a primeira conquista. As pessoas ao redor dela viram que ela não ficou se lamentando, ela não ficou desanimada. Ela foi à luta, ela, né? Continuou fazendo as coisas dela, seguindo tudo, todo o restante que ela da vida dela, ela foi tocando, né? E se curando das feridas dentro do programa. E teve um dia que ela me mandou uma mensagem e falou assim: Carol, tem um homem interessado em mim. Esse foi o segundo marco dela. Por quê? Porque ela saiu de um relacionamento que ela foi tão humilhada que ela achou que nunca mais poderia alguém olhar para ela. Por quê? Porque ela ficou com aquele trauma de tudo aquilo que o marido dela falou, todas as ofensas que ele fez para ela, de que ela não era mulher para ele, que essa mulher supria tudo que ele precisava. Entende? Então, assim, o fato dela estar se resgatando como mulher fez ela resgatar aquela mulher lá do começo do casamento que ela tinha se esquecido. E isso é como se tivesse reativado, sabe? O entusiasmo dela pela vida, o brilho pessoal dela, e ela começou a atrair o interesse de outros homens. E esse foi o segundo marco dela. Mas teve um terceiro marco, que foi quando ela me mandou uma mensagem assim: Carol de Deus. Quando ela me mandou Carol de Deus, eu falei: Ixi, o que aconteceu? E eu lembro que eu falava para ela, falava assim: olha, o seu ex-marido, né? Ele tá passando por esse processo porque ele acha que agora ele encontrou o amor. Eu falei isso para ela. Isso, exatamente isso que eu tô ensinando vocês aqui. Ele acha que agora ele encontrou o amor. O amor que ele precisava está nessa mulher. Ele tá nesse processo. Só que vai chegar uma hora que ele vai ver que não estava ali. Ele vai começar a entender que aquela paixonite do começo né, no começo de qualquer relacionamento, qualquer amante, qualquer nova mulher, qualquer pessoa que você inicia um relacionamento, acontece uma coisa no cérebro, principalmente do homem, é que o homem. Eu vou explicar muito mais disso no evento, inclusive quem não se inscreveu no evento ainda, que começa segunda-feira, tá, gente? Entra depois lá no link na minha bio e já se inscreve para poder receber as aulas, porque as aulas vão ficar só uma semana no ar. É só na semana do evento, depois a gente tira tudo do ar. Então, se não se inscreveu ainda, se inscreve. Na segunda-feira, coloca o celular para despertar, para você não perder nenhuma aula. Mas voltando aqui pro assunto, né, que a gente estava falando. Existe uma coisa que acontece dentro do cérebro do homem, que eu vou explicar para vocês lá no evento, que faz com que nesse momento que ele tá ali todo encantado, ele não pense nem na besteira que ele tá fazendo, sabe? Existe uma explicação científica do que acontece só na cabeça do homem, mas enfim, eu expliquei isso para ela, expliquei esse funcionamento e expliquei que isso iria mudar. Essa área, ela ia ser reativada quando o processo de atração diminuísse, enfim, né? Vou explicar com mais detalhes lá no evento, que dá muito trabalho. Aqui a gente vai ficar o tempo todo e não é o tema de hoje, mas só para explicar que eu falei para ela, isso vai acabar. Isso tem prazo de validade. Todo esse amor e todo esse encanto que ele tá tendo, tem prazo de validade. E se enquanto ele tá nessa loucura, nessa paixonite de amor aí incondicional, de ter encontrado a sua alma gêmea dele, se você ficar se lamentando, sabe o que vai acontecer? Quando ele se arrepender, ele vai pedir para voltar para você e você vai aceitar qualquer coisa. Por quê? Porque você tá ainda dependendo do amor dele, né? Aqui, de novo, a questão do nosso tema hoje. Tá achando que o amor que você vai encontrar tá nele.
E aí, qualquer coisa que ele te fale, é capaz de você aceitar ele de volta do jeito que vier. Ou seja, um homem completamente incompleto, um homem que só vai dar migalha de amor para ela, um homem desestruturado que não vai acrescentar em nada na vida dela. Eu falei para ela, esse momento que ele tá lá nessa loucura, você tá se resgatando como mulher. E aí, voltando para a mensagem, ela me mandou, né, Carol de Deus. Falei, o que que é? E aí ela falou para mim, olha, o meu ex-marido, eu converso ainda com a mãe dele, com a minha sogra, e a minha sogra me revelou que ele tá super arrependido do que ele fez, que ele não tá vendo nem mais motivo para viver, olha só. Ele não tá vendo mais nem motivo para viver com tudo que ele fez com você, com a família dele que ele destruiu, então ele tá extremamente arrependido, ele não sabe o que fazer. Falei para ela, lembra que eu te falei que isso ia acontecer? Por quê? Porque o amor que ele estava procurando não estava lá. O amor que ele estava procurando naquela mulher, que era tudo para ele, que era o amor da vida dele, que é ali que ele ia, né, ser feliz para sempre, acabou. Acabou, foi fogo de palha. E se ela não tivesse se preparando, e agora o que está acontecendo com ela? Ela está se relacionando com outra pessoa. Ela tá se relacionando por quê? Porque agora ela encontrou algo ali que vai ser melhor para ela. Ele pediu para voltar para ela? Por enquanto não pediu, mas ele tá nesse processo de deserto, sabe? De estar perdido, sem amor e sem saber o que fazer. E é isso que acontece, é isso que está acontecendo exatamente com o marido de vocês, o que aconteceu com o meu, e que faz com que eles achem que vai ser numa outra mulher que eles vão encontrar o amor. E não é, entende? Não é. Se o seu marido ele estivesse, sei lá, saindo de casa falando assim: olha, eu tô bem, eu tô feliz, tá tudo bem, agora eu encontrei uma nova mulher, vai ser feliz você, e você visse de fato que ele tava bem, ok, você fala, bom, paciência. E isso, gente, é super raro de acontecer. A maioria dos homens que saem de casa sai depois que começa a beber. O homem nunca tinha bebido antes na vida, de repente começa a beber. O homem nunca tinha tido uma série de comportamentos, de repente ele começa a ter. O homem que era muitas vezes cristão se afasta da igreja. Então você vê que os comportamentos, né, ali, fora essa questão do relacionamento, todos os comportamentos dele estão indicando que esse homem não tá bem, ele tá perdido, ele tá desorientado e ele acha que o problema é o casamento, tá? Então, só para trazer para vocês que não é. Não é assim que funciona, e é justamente por isso que eu me ensino às mulheres. Por quê? Porque através da mudança da mulher que esse homem consegue perceber o que ele tá perdendo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Qual que é o jeito certo, então, para você conseguir resgatar aí o amor do seu marido, para você voltar a ser amada pelo seu marido? Todo o processo de amor, essa lei natural do amor, segue uma ordem, segue um caminho. E se você não segue esse caminho, se você não vai criando marcos, igual eu falei da minha aluna, dificilmente o seu marido vai voltar a te amar. Então, qual que é essa ordem? Eu vou explicar aqui para vocês as diretrizes. Dentro do evento, eu vou dar muito mais detalhes dos elementos fundamentais de cada uma dessas diretrizes, mas aqui eu quis trazer o panorama geral para vocês entenderem, tá? Para vocês conseguirem ter essa visão do todo. Qual que é a lei natural do amor? Primeiro passo é você se amar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você amar o outro. E aí, o terceiro passo, voltar a ser amada. Então, é se amar, amar o outro e ser amada. Sabe qual que é o problema? Quando a gente está com um casamento em crise, a gente quer pular, porque a gente não tem esse entendimento, eu sei. A gente quer pular as etapas 1 e 2. A gente nem para pensar em voltar a se amar. E a gente até tenta amar o outro, mas o jeito que a gente ama, que é cobrando, acaba afastando mais do que aproximando. Então, esse é um problema, esse é um erro que a gente comete se a gente não segue essa lei natural. E o que acontece aí no casamento quando você segue essa lei natural? Primeiro, quando você volta a se amar, você consegue reativar em você tudo aquilo que fez o seu marido se apaixonar um dia.
tá? É a mesma coisa você. Quando você pensa no seu marido, tinha 1 milhão de homens no mundo. Você escolheu ele por algum motivo. Tinha 1 milhão de mulheres no mundo. Tem 1 milhão de mulheres no mundo. Seu marido te escolheu por causa de alguns motivos. Quando você perde essa essência, quando você se perde de si mesma, todos esses motivos que fizeram o outro se apaixonar por você, eles não existem mais. E quando você volta a se amar, quando você consegue encontrar esse amor aí, o amor ágape, o amor filia, independente do seu marido, quando você consegue ficar bem, independente dele estar com você ou não, é aí que você reativa esse brilho, é aí que você traz de volta esses elementos que antes faziam ele gostar de você. E a etapa 2 de amar o outro é um amar não só cobrando, sabe? Não é só um amar de cobrar, é um amar filia, é um amar de compreensão, é um amar ágape, incondicional, sem esperar benefício em troca. Tem um pilar dentro do programa Ela no Lar, que eu estava até conversando ontem com algumas pessoas da minha equipe. Esse pilar é o pilar do amor. É o pilar em que a gente consegue tirar as durezas de coração do marido. É só depois que a gente ajuda o marido a se livrar dessas durezas de coração que impedem que ele sinta o amor ágape, aí ele volta a ser o que ele era antes, entende? Aí ele volta a se sentir bem com ele mesmo, tá? Porque, gente, um homem que fica fugindo, um homem que se afunda no trabalho, um homem que se afunda na bebida, só quer ficar na gandaia, é um homem que, de verdade, ele não se ama, ele é um homem completamente inseguro e que não se valoriza, tá? E aí, uma coisa que é importante falar também, a família, ela é o próprio, a própria manifestação do amor de Deus, né? Deus poderia ter escolhido qualquer outra maneira de Jesus vir ao mundo. Sei lá, poderia ter escolhido ele vir numa nuvem ou já vir adulto, não. O que ele fez? Ele trouxe Jesus no seio da família. Ele trouxe Jesus no ventre de Maria, uma mulher simples, uma mulher temente a Deus. Por quê? Porque ele queria que Jesus fosse criado num ambiente de amor. Então, quando você mantém esse amar o outro, mas ó, não se esqueça, o amar o outro, ele vem depois de você se amar. Isso é importante. Então, para refletir. Para refletir se hoje você está se amando. Se hoje você olha no espelho e você fala, nossa, eu me valorizo, sabe? Eu gosto de quem eu sou. Eu cuido de mim, sabe? Se você faz isso, ok, essa é a primeira etapa e esse é o primeiro marco que você tem. É você reativar, é você resgatar a sua vontade de viver, o seu entusiasmo pela vida. É você não deixar que as circunstâncias ao seu redor determinem como você vai se sentir ou não. Se hoje o modo como o seu marido te trata ou deixa de te tratar é o que determina como vai ser conduzido o seu dia, como vai acabar o seu dia, você não está se amando. Você não está se protegendo, você não está se valorizando, tá? Então esse é o primeiro marco que você tem que atingir. O segundo é ter esse amor ágape incondicional e filia aí no seu casamento. E aí o terceiro ele é uma consequência. Entende? Você não precisa colocar seu marido lá na igreja para rezar todo dia para ele se encontrar com Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento que Deus prepara e que Deus capacita para trazer o seu marido de volta. Tá? Então, resumindo. E vocês vão saber mais detalhes sobre essa etapa da lei natural do amor, esses elementos fundamentais, tudo isso vocês vão saber com mais detalhes no evento, tá? Então, para quem não se inscreveu, se inscreve, coloca o celular para despertar segunda-feira, ele já começa. O nome do evento é O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Então é isso, gente. E resumo, o que você viu hoje aqui? O que você aprendeu comigo nesse tempo? Que se o seu marido falou que não te ama mais, agora você já sabe. Você já sabe que ele tá mais perdido do que qualquer coisa. Ele fala que ele não te ama porque ele tá considerando o amor
apenas como um sentir. Ele não está considerando o amor como algo mais profundo, que é o que verdadeiramente é. E que agora você sabe. Agora você sabe. Você sabe que existe o amor ágape, você sabe que existe o amor filia, e você sabe que existe o amor eros. Né? E você aprender a diferenciar isso, você consegue entender que você tem sim como lutar pelo seu casamento. Você não pode achar que o fato dele ter falado que não te ama, que vai embora, que agora tá com outra mulher, que ela supre tudo, que isso e que aquilo, significa o fim do seu casamento. É por isso que muitas vezes você não tá vendo luz no fim do túnel, você não tá vendo ali melhora, sinais evidentes de mudança do seu marido, mas quando você reza, quando você ora, quando você pede, Deus fala: não desista, não desista. Eu ainda vou restaurar o casamento de vocês, né? Não é isso que ele te fala quando você vai lá e você pede, você ora? É por isso. É porque Deus quer que você entenda como que funciona. Deus quer uma mulher que saia dessa tempestade que você está passando muito melhor do que ela entrou. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer sim restaurar o seu casamento, mas principalmente ele quer restaurar você como mulher, você como ser humano e você como filha de Deus, tá certo? Então amanhã a gente se encontra aqui de novo.